E agora nós vamos ter o tempo para a gente abrir a palavra de Deus e relembrar algumas coisas que o Senhor tem nos ensinado a respeito da sua palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, uma carta muito importante que a gente vai buscar o ensinamento do Senhor para nós nesse momento, tá bom? Antes disso, então, eu vou pedir para que você baixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos fez, tá bom? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para entender a Tua palavra. Pai, obrigado porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra. E nós te agradecemos porque o Senhor, mesmo diante da Tua grandeza, mesmo diante da Tua magnitude, o Senhor ainda se digna olhar para a gente. O Senhor se digna nos ensinar. O Senhor se digna nos alertar para as coisas que nós precisamos do Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que nesse momento a Tua palavra seja ouvida, entendida e obedecida por cada um de nós. Peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, antes da gente entrar no texto especificamente que a gente quer tratar, que vai ser no capítulo 5 hoje, eu quero dar uma passada com você rapidamente no livro de 1 Tessalonicenses. O livro de 1 Tessalonicenses tem dois objetivos. O apóstolo Paulo escreveu, não é nem um livro, né, é uma carta que ele escreveu, com dois objetivos principais. Primeiro, consolar os irmãos, reafirmando a fé dos tessalonicenses no Senhor Jesus Cristo. E, em segundo lugar, falar da sua vinda. Falar da sua vinda. Nós acabamos de participar da ceia do Senhor. E você sabe muito bem que a ceia do Senhor é um memorial da morte dele. E o Senhor disse que nós vamos participar, que nós vamos comemorar a ceia do Senhor até que ele venha. Então, também a ceia do Senhor é um ensinamento escatológico para a gente, que fala a respeito das coisas que ainda vão acontecer, olhando para aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele tinha um amor muito especial pela igreja na cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era uma cidade comercial, à beira-mar, e muito movimentada. E tinha um bom grupo de judeus naquela cidade. Tanto é que quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Tessalônica, vindo de Filipos, ele então procura os judeus e começa a conversar com eles. Se você olhar em Atos capítulo 17, você vai ver toda essa história. E as pessoas começaram a acreditar que Jesus realmente era o Messias dos judeus. Então o que aconteceu? Alguns dos judeus, morrendo de invejosos, começaram a perseguir Paulo e perseguir aqueles que estavam hospedando Paulo. Então Paulo teve que sair fugido para Bereia. A palavra de Deus fala que em 3 semanas ele ficou pregando na sinagoga e depois teve que parar por causa dessa perseguição. A gente não sabe se realmente ele ficou só 3 semanas lá ou ficou um pouco mais de tempo. Provavelmente ele ficou mais tempo, inclusive para poder ensinar esses irmãos de Tessalônica em todas as coisas que depois ele iria confirmar através das cartas. Ele teve que fugir para Bereia, foi levado para lá, enquanto alguns ficaram na cidade. De Bereia, depois ele foi para Atenas, e quando ele chega em Atenas, ele, com medo do que estava acontecendo com os irmãos em Tessalônica, ele envia Timóteo de volta para Tessalônica para ver e para confirmar se estava tudo bem. Então, quando a gente chega no capítulo 18 de Atos, ele está em Corinto agora, depois de passar por Atenas, e recebe então as notícias vindas de Timóteo que eles estavam bem. E aí então ele escreve 1 Tessalonicenses. Em Corinto, ele escreve essa carta
depois de somente algumas semanas ou pouco mais de mês, longe dos Tessalonicenses, para confirmar e reafirmar a fé deles e para fazer com que eles ficassem animados. Mas uma coisa muito legal dessa carta é que o tom dessa carta, do ânimo que ele quer trazer para os Tessalonicenses, não é para essa vida. Não é para as coisas que estão acontecendo aqui no nosso dia a dia, mas é para que eles pudessem ter os olhos voltados para o céu, para a vida eterna que eles teriam no Senhor, e para a esperança maior de cada um daqueles que são discípulos de Jesus, de que ele vai voltar, de que ele vai estar com a gente, e ele vai vir e vai nos arrebatar e levar a gente para junto dos céus. Essa foi a revelação que o apóstolo Paulo teve aqui. A gente vai ver já no capítulo 4. E eu penso, lendo 1 Tessalonicenses assim, rapidinho, se você quiser fazer isso, é um exercício bem legal, leia como se fosse uma carta mesmo. Eu fiz uma pequena experiência hoje, e eu peguei e escrevi a carta todinha no computador, com aquele espaçamento 2, né, que são espaçamento de laudas, né, e não deu 5 páginas. A carta todinha. Então, se você pegar a carta e faça uma experiência dessa, leia ela de uma vez, como se fosse uma carta mesmo, que o apóstolo Paulo está escrevendo para você. E você vai ver esse teor de ânimo escatológico que o apóstolo Paulo está colocando nessa carta. Escatológico, pastor, o que é isso? A escatologia é o estudo das últimas coisas. E ele estava apontando para a volta de Cristo. Então, olha só, quer ver? Antes de você ir para o capítulo 5, vem comigo para o capítulo 1. Se você olhar rapidinho, você vai ver que ele saúda os irmãos lá de Tessalônica, dando graças por tudo que eles fizeram e agradecendo porque eles saíram dos ídolos e se converteram à fé. E aí no versículo 10 ele fala assim, o último versículo do capítulo 1, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele já estava aqui dando uma dica de que ele iria continuar falando da volta de Cristo, aguardando dos céus a vinda. Ele chega então no capítulo 2 e começa a falar do trabalho que ele executou com os Tessalonicenses e começa a reforçar a fé deles nesse sentido. Ele fala que o medo dele era que o trabalho dele fosse por água abaixo, todo o trabalho que ele teve com eles. E ele chega então no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, ele fala de novo da volta de Cristo. Note o versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença do nosso Senhor, na sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. O apóstolo Paulo, em outras palavras, estava dizendo, quando eu me encontrar com o Senhor, quando a gente se encontrar, eu vou dizer para eles que vocês são a nossa alegria. Vocês são a minha coroa, o trabalho que a gente executou. Ele entra no capítulo 3, agora falando das provações que eles estavam passando, com toda aquela perseguição que eles estavam tendo que enfrentar. E ele termina de novo o capítulo reforçando a volta de Cristo. Note o versículo 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim, notem, de que o vosso coração, confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. O que ele queria é que eles fossem inculpáveis diante do Senhor, quando o Senhor viesse para nos arrebatar, nos levar para junto dele no céu. E aí ele entra no capítulo 4, falando a respeito dessa exortação de como nós devemos nos comportar até que o Senhor volte. E eu acho que aqui é o auge da carta. Porque, irmãos, ele recebeu uma revelação de Deus de como seria o arrebatamento.
E ele estava, eu acho que, reforçando nos primeiros capítulos a ideia para que ele pudesse, com toda alegria, ensinar para eles essa revelação que ele recebeu do Senhor. Ele começa o capítulo 4 dando um alerta para aquelas pessoas que estavam vivendo na igreja naquele momento, de que eles deveriam aguardar o dia do Senhor de uma forma santificada, que eles deviam santificar suas vidas para se encontrar com o Senhor. E a partir do versículo 13, consola eles que mesmo aqueles que já tinham morrido, iriam se encontrar com o Senhor também, e ele dá a revelação. Ele fala para os Tessalonicenses como iria ser. E é aquele trecho que a gente sempre utiliza, que é o texto básico para o arrebatamento. Note o versículo 16 do capítulo 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele estava esperando toda a carta para poder contar isso. E ele termina no versículo 18 falando, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A volta do Senhor Jesus Cristo deve ser para nós um consolo, uma coisa maravilhosa, um exercício que a gente tem que ter de esperança, que nós não vamos viver aqui nessa terra para todo sempre, que nós temos uma vida com o Senhor no céu, que toda essa tribulação, todos esses problemas que a gente vive aqui, toda a perseguição que os tessalonicenses estavam enfrentando, vão ter um fim. E esse fim está na esperança que o Senhor Jesus Cristo nos coloca. Aí é que entra o capítulo 5. E no capítulo 5, ele começa então a dar o alerta de como nós deveríamos nos comportar. E de como esse fato iria afetar a gente. Ele começa primeiro falando com os não salvos, pessoas que não seguem o Senhor Jesus Cristo, e depois ele começa a falar a respeito de cada um de nós, aqueles que somos discípulos do Senhor. Note o versículo 1. Pode colocar, Humberto, aí para mim o versículo 1. Ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O que significa isso? Que quem é que espera a hora do ladrão? Você sabe que hora que o ladrão vai roubar a sua casa? Não quero que o ladrão roube a sua casa. Eu só estou falando que se isso acontecer e você soubesse que hora que seria essa, você montaria guardas. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou? Você vai deixar que o ladrão entre na sua casa? Nenhum ladrão chega para a gente e manda um WhatsApp para a gente: olha, tal hora eu vou entrar aí na sua casa, por favor, deixe o portão aberto e a porta da sala destrancada. Ele não vai fazer isso. O ladrão vem de noite numa hora que a gente não espera. Aí olha o versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, quer dizer, quando todo mundo estiver numa boa, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Você sabe que a gente pode conversar sobre isso depois. Inclusive, no nosso canal do YouTube tem uma série de mensagens a respeito da escatologia bíblica. Você pode ir lá e verificar que tipo de tribulação a terra vai enfrentar depois que o Senhor Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja. 7 anos de tormento como nunca houve. Pode olhar lá e você vai ver, nós não temos tempo para entrar nisso aqui agora. Mas cada uma dessas pessoas vai passar por isso, aquelas que estiverem vivas naquele momento. O Senhor mesmo determinou isso. O próprio Senhor determinou todas essas coisas. E ele fala: de modo nenhum escaparão. E aí, no capítulo 4, ele começa a falar para os seus discípulos. Ele começa com aquela palavra que eu gosto muito. A palavra mas. A palavra mas é uma palavra que muda o sentido da frase. É uma palavra que faz com que a gente esteja conversando sobre um assunto e, se ele for positivo, muda para negativo. Se ele for negativo, muda para positivo. E nesse caso aqui, ele vai mudar para positivo.
É uma inversão de atitude. Ele fala, mas vós, irmãos, falando agora para os discípulos de Cristo, não estais em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Essa é a coisa mais importante que você precisa lembrar de toda a mensagem. Se você não lembrar de mais nada do que for dito aqui hoje, lembra disso. Você não está em trevas. Você não vai ser pego de surpresa se você realmente é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Apesar de nós não sabermos quando ele vai voltar, apesar de nós não termos data nem fixação de tempo, nós não vamos ser pegos de surpresa, porque nós vamos estar preparados para receber o Senhor Jesus Cristo. Esse dia, mesmo vindo como ladrão, não vai nos surpreender, porque nós vamos estar prontos para receber o Senhor Jesus Cristo quando ele vier. E ele termina aqui a carta de 1 Tessalonicenses falando a respeito disso. Ele fala a respeito dessa surpresa que nós, como filhos de Deus, não podemos ter para poder chegar, para poder, quando chegar nesse dia, a gente poder estar bem, tá bom? Ele continua aqui a partir do versículo 4 e versículo 5, falando a respeito disso. E eu quero chamar a sua atenção para algumas perguntas. Primeiro, por que nós não devemos ser apanhados de surpresa? Se vai ser como ladrão da noite, por que nós não vamos ser apanhados como surpresa? E aqui no versículo 5, ele declara isso. Ele fala, porquanto vocês não vão ser apanhados de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha, aqui a gente faz um contraste entre filhos da luz e do dia, com filhos das trevas, filhos da noite. Há uma diferença aqui, não só de categoria, mas realmente de esclarecimento. A luz, o dia, traz para nós a revelação das coisas. Quando você está num quarto escuro e você quer saber o que tem lá dentro, o que você faz? Liga a luz, pega uma lanterna, começa a procurar. A luz é esclarecimento. A própria palavra de Deus é esclarecimento para nós. Lembra o salmista dizendo no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus esclarece para a gente. E, discípulo de Cristo, discípula de Cristo, você tem o esclarecimento. Aqui, ó, na sua mão. Basta você olhar, basta você procurar, basta você se interessar pelas coisas de Deus e você tem o esclarecimento de Deus, a revelação de Deus aqui na sua mão, que é a palavra de Deus revelada para a gente. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele se revelaria para nós. Se você abrir comigo em João, capítulo 8, vai comigo rapidinho ali para o Evangelho de João. Está com a sua Bíblia aí? Liga a sua Bíblia. Isso. Ou pega a sua Bíblia e olhe comigo em João, capítulo 8. O capítulo 8 de João, versículo 12, o escritor diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, nós que somos filhos de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus e conhecemos Deus na nossa vida, não estamos em trevas. Nós temos a luz do Senhor, a palavra dele esclarecendo as coisas para a gente, ao contrário daqueles que estão nas trevas, aqueles que estão na noite. A palavra de Deus diz que o diabo cega o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandeça para ele. O apóstolo Paulo disse isso em 2 Coríntios capítulo 4. Nós devemos sim mostrar a luz para essas pessoas. Talvez você esteja me ouvindo agora e você não entende direito o que a palavra de Deus ensina. Ou você ainda tem certeza que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e não é um seguidor de Cristo. Talvez você seja só um religioso, sabe? Um frequentador da Igreja Batista ou de qualquer outra igreja, de qualquer outra religião. Mas você ainda está em trevas. Você ainda
está na noite. Qual deve ser o seu procedimento? Você deve buscar o Senhor e na luz da sua palavra e deixar com que Ele entre no seu coração e limpe os seus pecados. A ceia mostra isso para a gente. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos receber essa vida eterna. E aqueles que são discípulos do Senhor, eles largaram as trevas. Eles saíram da idolatria. Eles deixaram as trevas e começaram a andar na luz que a palavra de Deus nos ensina. Nós já temos um proceder diferente. O apóstolo Paulo fala sobre isso no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 8. Ele diz o seguinte: pois outrora erais trevas. Ele fala isso para a igreja de Éfeso. Outrora erais trevas, agora, porém, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, nós que somos discípulos de Cristo, devemos andar como filhos da luz, porque nós não pertencemos mais às trevas. Eu pergunto mais uma coisa para você. Você acha que todo aquele que se diz discípulo de Cristo realmente anda na luz? Realmente está cumprindo aquilo que a palavra de Deus ensina nas suas vidas? Essa é a exortação que o apóstolo Paulo continua a dizer aqui. Ele fala: eu sei que muitos talvez de vocês, ou vários de vocês, espero que não muitos, né? Mas vários de vocês não estão fazendo aquilo que vocês sabem que devem fazer. Não estão seguindo o Senhor Jesus Cristo da maneira como vocês deveriam seguir. Então ele exorta isso para a gente a partir do versículo 6. Volta lá comigo para 1 Tessalonicenses capítulo 5. E no versículo 6 ele vai dizer o seguinte: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha só, ele está dizendo aqui que nós não somos da luz, não somos da noite nem das trevas, portanto, como filhos da luz, nós não devemos dormir, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então você notou que são 3 coisas aqui que ele exorta a gente a fazer? Primeiro é o quê? Olha lá o versículo 5. Versículo 6, né? Assim, pois, não durmamos. Exatamente. Ele fala que nós não devemos dormir como os demais. Ele não está falando aqui de dormir como no capítulo 4, falando a respeito de morte, não, tá? Ele está falando, sim, dessa insensibilidade da pessoa que, mesmo com os olhos abertos, parece que está dormindo, né? Você já deve ter conversado com pessoas que você conversa com ele, fala alguma coisa para ele, e ele está olhando para você com 2 olhos bem abertos, mas não está prestando atenção em nada do que você está falando. Aí você bate no ombro dele: ô meu, acorda, acorda, você já não fez isso? É mais ou menos isso que a gente faz para com Deus. E o que ele está falando aqui é que nós não podemos ter essa atitude para com a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos dormir como as outras pessoas por aí estão dormindo. O que significa isso? É ficar insensível, sabe? Não ligar para o que está sendo dito. Você está conversando com a pessoa que está dormindo, mas ela não está nem aí para você. Deus, ele está espalhando o evangelho para todas as pessoas, está espalhando o evangelho no mundo. Quantas mensagens hoje, você abrindo a internet, você vai ouvir de pessoas falando do Senhor, mas parece que as pessoas estão insensíveis a isso, estão indiferentes a isso. Para mim, tanto faz. Não vai fazer muita diferença. O apóstolo Paulo chega para nós e fala: olha, se essas pessoas vão ter essa atitude, nós não. Nós não. Porque no momento em que a gente não esperar, como um ladrão de noite, o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E nós vamos ser responsáveis. Sabe por quê? Porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus que os outros não têm. E nós vamos ser responsabilizados por esse conhecimento que a gente tem. Por isso o apóstolo Paulo, se você olhar Efésios capítulo 5, no versículo 14, ele lança aquela frase: desperta tu que dormes. Nós temos que ficar alertas.
Não podemos dormir, ser insensíveis para essas coisas. Lembra da parábola das virgens, lá em Mateus capítulo 25? Haviam 10 virgens nécias, 10 virgens tolas e 10 virgens sábias. As sábias se equiparam para poder esperar a vinda do noivo. As nécias não, elas não estavam nem aí, não estavam muito preocupadas com isso. E quando eles vieram, quando o noivo veio, as sábias entraram e as nécias ficaram para fora. Lembra daquela outra parábola que o Senhor Jesus Cristo falou, contou a respeito daquele servo que o Senhor lhe deu responsabilidade sobre as coisas enquanto ele fazia uma viagem, lá em Lucas capítulo 12, e aquele servo teve aquela atitude de o Senhor vai tardar a voltar, ele não vai demorar ainda muito para chegar, e começou a maltratar as pessoas, começou a maltratar os outros servos, e o Senhor voltou e pegou ele no flagra. Então, irmãos, nós não podemos ter essa mesma atitude. Nós devemos sim parar de dormir, parar de sermos inertes para com as coisas do Senhor. Existem muitos salvos que estão inertes para com as coisas do Senhor. Tanto faz quanto tanto fez. Principalmente agora nesse momento em que nós temos que ficar mais parados em casa, mais parados sem poder vir na igreja, muitos estão nem aí para as coisas do Senhor. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos dormir. Olha só, Romanos capítulo 13. Olha lá comigo, em Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, e já é a hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Você entendeu o que ele está falando aqui? A hora da gente se encontrar com o Senhor está mais próxima do que naquele dia em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós estamos um dia a mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Um dia a mais próximo daquele dia em que nós vamos, ou através da sua vinda, ou através da morte, nos encontrarmos com Ele. Um dia a mais nessa direção. Como é que está? Você está dormindo? Você não está ligando? Está insensível? Está indiferente com as coisas de Deus, mesmo sendo um discípulo de Cristo? O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que o Senhor vem como leão, como ladrão na noite. Você não vai saber quando é, então não dorme. Desperta aí, tá? Outra coisa que ele fala no versículo 6 é para a gente vigiar. É mais ou menos a mesma atitude. O vigiar é o contrário do dormir. O não dormir é você estar em alerta, você estar em vigia. Ele fala isso no versículo 7, quando ele fala assim: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Ele está falando aqui que são atitudes da noite, não do dia. São atitudes das trevas e não daqueles que estão na luz. Aqueles que estão no dia, na luz, eles não vão ficar dormindo, eles vão estar alertas, eles vão estar trabalhando, eles vão estar fazendo aquilo que o Senhor quer que eles façam. É como o vigia, é como o atalaia, que é colocado nas torres. É como aquela sentinela que é colocado nos lugares que precisam de vigilância. O que ele fala é que nós somos como esses atalaias. Nós devemos estar vigiando. Por quê? Porque a gente não sabe que hora que ele vai chegar. Então nós temos que estar alertas. Quer ver? Vem comigo para Mateus 24 e você vai ver as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 42, ele fala exatamente isso. Dá uma olhada comigo. Mateus 24, versículo 42, ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aí ele continua: mas considerai isso,
Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Não foi isso que a gente comentou agora há pouco? Por isso, Jesus conclui, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Notou? O que ele está ensinando aqui para a gente é para que a gente fique de vigia, para que a gente fique alerta, porque nós não sabemos que hora ele vem, mas sabemos que ele vem. E a qualquer hora, todos os sinais que ele poderia que ele deixou para que a volta dele fosse demonstrada, já se cumpriram. Nós temos sim a sabedoria disso. Nós sabemos disso, nós não estamos mais nas trevas. Por isso, irmãos, nós precisamos ser vigilantes. Vigie, tá? Não dorme. Vigie. E ele diz no final do versículo 6, seja sóbrio. Sóbrio. Quem é aquela pessoa que é sóbria? É aquele que tem domínio completo sobre as suas atitudes, sobre as suas ações, sobre as suas reações, sobre as suas escolhas, sobre o seu raciocínio. É aquele que ele está completamente íntegro de todas as suas faculdades mentais. O sóbrio é aquele que consegue discernir o certo do errado. Ele consegue raciocinar para ver se aquela coisa está assim ou está assado, se esse caminho que ele está andando é o certo ou não. O contrário de sóbrio é o quê? O embriagado, o bêbado, né? Aquele que não está sob domínio das suas funções. O embriagado é aquele que tem as suas atitudes como é que fala? Enebriadas, né? Falei bonito agora, né? Enebriadas pela bebida. Ele está desatento, seus reflexos vão para trás, eles não têm reflexos. Ele não sabe discernir direito do certo e do errado. Não é assim que a gente tem que ser. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que ser sóbrios. Mas como é que é ser espiritualmente sóbrio, pastor? Bom, ele ensina aqui para a gente no versículo 8. Ele fala assim, porém nós somos do dia, sejamos sóbrios. Olha só, ele fala, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Ele fala aqui de como nós devemos nos portar para que a gente seja sóbrio. Primeiro, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Olha só, essa é uma atitude para revestir, para fortalecer em volta do nosso coração, das nossas emoções. Ele fala de fé e do amor, que é o revestimento para o coração. Fé é o quê? É uma atitude interna, tá bom? É uma atitude que você tem para com o Senhor. Lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra? Hebreus capítulo 11. Ele fala que a única coisa que Ele quer da gente, irmãos, e realmente a única coisa que Deus quer de nós, é que nós acreditemos nele. É que nós acreditemos que o que Ele fala para a gente realmente é o melhor para a gente. Você acredita nisso? Então você aplica a sua fé quando você acredita nisso. Se você está revestido dessa fé, ela se torna uma fortaleza para você. Ela se torna tudo aquilo que você precisa para enfrentar os problemas internos do seu coração, porque você sabe que o Senhor está cuidando de você e você acredita em todas as suas promessas. Isso é fé. Por isso que ela nos fortalece. Também ele fala do amor, né? Agora, enquanto a fé é uma coisa interna entre você e Deus, o amor já é diferente. O amor já é uma atitude para com o outro. Lembra dos 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e grande mandamento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a atitude externa. É alguma coisa que você vai fazer em prol do outro ou em prol do próprio Deus. O amor bíblico, a gente tem falado e repetido isso várias vezes, não é um sentimento. O amor bíblico é uma atitude. O amor bíblico você não tem necessidade de sentir. O amor bíblico você faz, você cumpre. Esse é o amor que Deus
quer para a gente. E se a gente realmente estiver com a nossa fé bem fortalecida e o nosso amor em prática, nós vamos estar revestindo os nossos sentimentos, o nosso coração, para que a gente possa tomar as decisões e as atitudes certas. Nós vamos estar sendo sóbrios. E ele fala mais uma coisa aqui. Ele fala, tomando, versículo 8, como capacete a esperança da salvação. Bom, se a fé e o amor é uma coisa que vai fortalecer o nosso coração, os nossos sentimentos, o capacete da esperança da salvação reveste a nossa mente. Por quê? Porque você vai saber, dentro do seu culto racional ao Senhor, que você tem um lugar para onde você vai. Você tem um Senhor lá no céu que vai vir e buscar você. E o que acontecer aqui, e daí? Toda essa pandemia, toda essa insegurança que a gente está vivendo, e daí? Eu tenho um Deus que está me protegendo. Eu sei disso. Eu sei disso porque eu tenho uma esperança. Uma esperança não nesse mundo, tá? Mas uma esperança na minha salvação. Uma esperança de que um dia eu vou estar com o Senhor no céu. Quantas pessoas estão morrendo hoje em dia dessa pandemia? A gente tem visto muitas mortes acontecendo. E isso é muito doloroso. Mas pensa também, quantas pessoas estão morrendo que não é dessa pandemia. Que mesmo que não fosse essa pandemia agindo no nosso meio, essas pessoas estariam morrendo da mesma forma. Por isso nós temos que ter essa esperança. Se você ainda não tem a esperança de que se você morrer agora, você vai para junto de Deus, você vai para o céu com Ele, Cristo morreu para te dar essa esperança. E quando Ele voltar, Ele vai querer levar você para junto dEle. A esperança justamente é essa, do nosso destino final. Olha o versículo 9. Ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu para nos dar a salvação. Foi Ele quem derramou o seu sangue para pagar os nossos pecados. Eu não posso fazer isso por você, me desculpe. Eu também tenho pecado. E se eu tivesse, eu teria que morrer pelo meu próprio pecado. E mesmo assim, isso não ia adiantar nada. Mas o Senhor Jesus, que não teve pecado algum, morreu no meu lugar, no seu lugar, para poder dar essa esperança para a gente. E é nessa esperança que a gente vai ficar sóbrio. Aquele que não tem essa esperança se desespera quando vê a morte. Aquele que não tem essa esperança se desespera quando vê o perigo vindo para si. Desespero é contrário de esperança. Notou? Não é isso que Deus quer para a gente. Não é isso. E ele fala dessa união que a gente pode ter com Cristo. O versículo 10 diz que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, olha só, vivamos em união com Ele. Não importa a nossa atitude, uma vez que a sua esperança está colocada no Senhor Jesus Cristo. Onde está a sua esperança? Onde está a sua fé, o seu amor? Está depositado de verdade naquilo que o Senhor quer para você? Então note o que ele está dizendo aqui. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que para que a gente possa realmente aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo da maneira correta, nós temos que não dormir. Nós temos que vigiar, nós temos que ser sóbrios. E assim nós vamos ter a atitude correta para que a gente possa aguardar a volta de Cristo. E ele termina no versículo 11, da mesma forma que terminou o capítulo 4. Note a primeira palavra do versículo 18 e a primeira palavra do versículo 11. Consolai-vos. A esperança da volta de Cristo não é uma coisa que deve perturbar a gente. Só vai perturbar se você está em trevas, tá? Só vai perturbar se você não tem essa esperança. A volta de Cristo deve ser um consolo para nós.
Nós devemos nos consolar uns aos outros, porque nós vivemos num mundo ruim. Nós vivemos num mundo que não traz para a gente qualquer tipo de esperança. Num mundo onde o máximo que a gente pode ver é morte. O final de tudo é morte, é acaso. Mas o próprio Deus que criou esse mundo, Ele nos deu a esperança, não só de vivermos uma vida boa e tranquila e em paz nessa vida, mas depois que a gente morrer, também está consolado com Ele no céu. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu deixo para vocês a minha paz eu dou, eu não dou como o mundo a dá. E é essa paz que você pode ter no seu coração agora. Se você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, uma discípula do Senhor Jesus Cristo, e você viu que você não está andando, não está vigiando, está meio lesado aí, dormindo com respeito às coisas espirituais, essa esperança não está firme no seu coração, agora é a hora de você se consolar, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. Mude essa sua atitude. Faça com que essa esperança da volta dele alerte você, desperte você para aquilo que você precisa fazer para o Senhor. E se você ainda não tem essa esperança, entre em contato com a gente nos nossos canais, aqui mesmo pelo Facebook ou pelos grupos da nossa igreja. Se você não tem essa esperança, eu quero mandar para você a mensagem da palavra de Deus que vai te dar essa esperança. Como a esperança que eu tive no momento em que eu recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador há muitos anos atrás. Você pode ter essa mesma esperança. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos nesse momento orar e buscar o Senhor, pedindo a Ele que o Senhor toque no seu coração. Pai, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é magnífico. Louvamos o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, nós pedimos que o Senhor agora, através desta instrução da Tua palavra, tão clara nos nossos ouvidos, que ela possa, nesse momento, tocar no coração dessas pessoas que ouviram. E que se há alguém que ainda não colocou a sua esperança no Senhor, que possa nesse momento colocar. E cada um de nós, filhos teus, filhas tuas, possamos de verdade nos despertar, porque o Senhor está voltando em breve. O Senhor está próximo. A tua vinda está próxima. E não nos deixa ser pegos de surpresa. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.